Durante o reinado dos dinossauros, nenhum predador era tão temido quanto o Tiranossauro Rex. Ele era uma máquina de matar, dentes do tamanho de facas, uma força absurda e nenhum rival à altura. Mas havia um gigante que até mesmo o rei dos dinossauros pensava bem antes de atacar. Um verdadeiro tanque pré-histórico. Eu tô falando do Anquilossauro. Aqui no canal eu já falei sobre o Triceratops e sua relação com o T-Rex. Agora é a vez dele, um dos dinossauros mais perigosos que o Tiranossauro poderia enfrentar. Fica comigo e vamos nessa. Se o Tiranossauro Rex era o terror das planícies, o Anquilossauro era o pesadelo que até ele evitava. Ele não precisava correr, até porque ele não ia conseguir, mesmo se quisesse. Era praticamente uma fortaleza com pernas, um dinossauro de armadura construído para resistir e contra-atacar, com um corpo que podia atingir até 10 metros de comprimento e pesar mais que carnívoros como o espinossauro, podendo chegar a impressionantes 8 toneladas. Esse gigante blindado era uma obra-prima da evolução. As placas ósseas que cobriam seu dorso, seu pescoço e até seus olhos eram finas e ocas, porém incrivelmente resistentes, funcionando como um colete à prova de mordidas. Se um predador tentasse abocanhar o seu flanco, a estrutura única dessas placas distribuiria a força da mordida, evitando fraturas. Seria algo como um vidro blindado que racha, mas não quebra. Por isso, enquanto outros herbívoros eram caçados, o Anquilossauro ditava as regras do jogo. Sua simples presença transformava o ambiente. Um T-Rex faminto, ao avistar esse dinossauro, precisava escolher entre arriscar uma batalha sem volta ou procurar uma presa menos perigosa. E os fósseis contam essa história. Ainda não há evidências de anquilossauros adultos mortos por T-Rex, apenas espécimes jovens cuja armadura ainda não estava totalmente formada. Isso sugere que na hierarquia de perigo, esse tanque vivo estava no topo, um verdadeiro inimigo perfeito, mas nada impede que um T-Rex pudesse matar um adulto saudável. Mas a verdadeira obra-prima evolutiva do Anquilossauro não estava apenas em sua imponente armadura, mas sim uma arma tão letal que redefiniu as regras do combate pré-histórico. Sua cauda clava não era só uma extensão óssea, mas sim um sistema de ataque biomecanicamente perfeito, desenvolvido ao longo de milhões de anos de evolução, formadas por vértebras fusionadas que criavam uma base rígida, revestidas por massivas osteodermas que se agrupavam para formar um martelo de até 60 centímetros de largura. O segredo da eficiência dessa arma estava em sua composição única. Ao contrário dos ossos de outras partes do corpo, a clava era formada por um núcleo esponjoso envolto em uma camada densa de osso compacto, criando uma estrutura que combinava o peso controlado com a resistência extrema. Estudos revelam que esse design permitia que o impacto se concentrasse em uma área específica, multiplicando sua força destrutiva. Quando o Anquilossauro girava seu corpo e desferia o golpe, a energia cinética gerada equivalia a um pequeno carro em movimento, suficiente para esmagar ossos ou até mesmo perfurar a pele de um tiranossauro e eventualmente alcançar o osso. É estimado que o Anquilossauro adulto podia girar sua cauda a quase 180 graus em menos de um segundo, atingindo velocidades de mais de 100 km por hora na ponta da clava. Imagina o som desse golpe, o quanto deveria ser aterrorizante. Um estalo ensurdecedor seguido do impacto. Bem, os tiranossauros que o digam. O mais impressionante é que essa arma era versátil. Análise de marcas de desgaste mostram que a clava podia ser usada tanto para golpes laterais quanto para ataques verticais. Talvez o Anquilossauro podia até modular a força de seus golpes, desde ataques mais leves até ataques letais completos. E diferente de chifres ou garras, que podiam quebrar ou desgastar, a cauda clava era uma arma praticamente indestrutível, que crescia e se fortalecia junto com o animal. O sistema defensivo era tão eficiente que permitia ao Anquilossauro adotar uma estratégia de combate única. Em vez de fugir ou se esconder, ele simplesmente enfrentava os predadores de frente, qualquer um que fosse. Quando ameaçado, podia se agachar levemente, baixando ainda mais o seu centro de gravidade e expondo apenas as partes mais protegidas do seu corpo, enquanto preparava sua devastadora cauda clava para um contra-ataque mortal. Essa postura transformava o Anquilossauro em um dinossauro quase indestrutível, um alvo praticamente impossível de ser derrubado ou morto por meios convencionais. Os únicos pontos vulneráveis são o ventre e a região sob a cauda, que eram pouco protegidas pelo próprio corpo do animal, isso quando em posição defensiva.
O anquilossauro era literalmente o tanque de guerra do Cretáceo. Existiam outras espécies, mas ele foi indiscutivelmente o maior e o mais forte anquilossaurídeo, uma máquina de sobrevivência tão bem projetada que desafiava até os predadores mais bem equipados do seu tempo. A eficácia desse dinossauro é comprovada pelo registro fóssil, enquanto outros dinossauros contemporâneos frequentemente mostram marcas de predação. Os espécimes adultos de anquilossauro notavelmente não apresentam evidências de ataques bem-sucedidos por grandes carnívoros. Isso sugere que mesmo os T-Rex, os predadores mais formidáveis da época, reconheciam que o custo energético e o risco de ferimentos graves simplesmente não valiam a tentativa. O anquilossauro havia alcançado o que poucos herbívoros da história da vida conseguiram: não apenas afastar os predadores, mas torná-lo um alvo que nem mesmo os maiores e os mais bem equipados caçadores consideravam atacar. O anquilossauro era como um trator movido a folhas, mas não pense que sua dieta vegetariana era simples ou pouco exigente. Ele precisava devorar quantidades impressionantes de matéria vegetal diariamente para sustentar suas 8 toneladas de massa puramente defensiva. Comparativos com grandes herbívoros atuais sugerem que um anquilossauro adulto podia consumir até 130 kg de vegetação por dia. Sua boca, em forma de bico largo, era especializada em cortar a vegetação rasteira com eficiência, arrancando samambaias, cicadáceas e coníferas baixas com movimentos precisos. O verdadeiro desafio não estava na coleta, mas sim na digestão. Ao contrário dos hadrossauros, com seus 300 dentes para triturar plantas, o anquilossauro confiava em um sistema digestivo extraordinário. Seu enorme abdômen abrigava uma câmara de fermentação bacteriana semelhante às dos rinocerontes atuais, onde micro-organismos simbióticos quebravam a resistente celulose durante semanas. Esse processo lento, mas eficiente, permitia extrair até os últimos nutrientes de plantas, particularmente fibrosas e duras, uma adaptação crucial em um mundo onde as gramíneas ainda não existiam e as angiospermas eram primitivas. Uma característica curiosa do anquilossauro eram seus dentes, uma verdadeira contradição evolutiva. Enquanto a maioria dos dinossauros herbívoros desenvolveu dentes largos para triturar ou moer a vegetação, o anquilossauro possuía fileiras de pequenos dentes triangulares e serrilhados, mais parecidos com os de um réptil carnívoro do que os de um dinossauro comedor de plantas. Cada dente, com cerca de 5 milímetros de comprimento, possuía bordas afiadas como lâmina, organizadas em um padrão que lembrava uma serra circular em miniatura. Essa configuração única não servia para mastigar, afinal, o anquilossauro sequer tinha articulações mandibulares que permitissem o movimento lateral de moção, mas sim para cortar a vegetação em pedaços menores antes de engoli-la inteira. O anquilossauro era um mestre em transformar territórios específicos em fortalezas inconquistáveis. Os fósseis encontrados principalmente nas famosas formações de Hell Creek nos Estados Unidos e em Alberta, no Canadá, revelam um padrão claro de preferência por ambientes ribeirinhos e planícies aluviais do final do Cretáceo. Essas regiões formavam um mosaico ecológico único, densas florestas de coníferas e cicadáceas intercaladas com vastas áreas abertas de samambaias e vegetação rasteira, tudo cortado por rios e pântanos. O anquilossauro prosperava especialmente nas zonas de transição entre florestas e planícies, onde a vegetação era suficientemente abundante para sustentar seu apetite, mas não tão densa ao ponto de impedir a movimentação de seu corpo largo e baixo. Estudos do solo dessas áreas indicam que o anquilossauro preferia microhabitats com 3 características cruciais: solo úmido, terreno levemente acidentado e próximos de corpos d'água. Curiosamente, sua distribuição geográfica mostra uma sobreposição quase perfeita com a do Tiranossauro Rex, sugerindo uma relação ecológica íntima entre predador e presa. Mas no fim, assim como quase todos os outros, o anquilossauro, que resistiu por milhões de anos aos ataques dos predadores mais temíveis, encontrou um inimigo contra o qual sua lendária armadura nada pôde fazer: o catastrófico evento que marcou o fim do Cretáceo. Esse herbívoro blindado enfrentou desafios que nenhuma evolução poderia tê-lo preparado. Sua baixa taxa reprodutiva, evidenciada pela escassez de fósseis juvenis, tornou-o particularmente vulnerável
quando os ecossistemas entraram em colapso. Os incêndios globais que se seguiram ao impacto vaporizaram as florestas, enquanto a escuridão nuclear que cobriu a Terra por anos dizimou a vegetação restante. Seu metabolismo lento e necessidade de grandes quantidades de comida tornaram-se maldições em um mundo onde cada folha verde valia ouro. O mundo que emergiu após esse acontecimento não teria lugar para criaturas como o anquilossauro, mas seu legado permanece fossilizado em rocha, como testemunha silenciosa de que mesmo as adaptações mais impressionantes têm seu prazo de validade na implacável história da vida. Esse dinossauro representa muito mais do que apenas um dinossauro blindado. Ele representa a vitória absoluta da evolução defensiva no mundo pré-histórico. Esse dinossauro do Cretáceo simplesmente sobreviveu ao convívio com os predadores mais temíveis que já pisaram na Terra. Sua existência desafia nossa compreensão sobre a dinâmica predador-presa, provando que às vezes a melhor estratégia não é ser o caçador mais feroz, mas sim a presa mais indestrutível. O fato de que nenhum fóssil de anquilossauro adulto mostra marcas de ataque bem-sucedidos por T-Rex fala muito sobre seu sucesso evolutivo, e ele dominou seu nicho ecológico através de pura impenetrabilidade. O anquilossauro não precisava ser rápido, não precisava ser agressivo e nem precisava caçar, ele simplesmente só existia, e isso já era mais do que suficiente. E nisso reside que sua verdadeira grandeza, não no tamanho, não na força bruta, mas sim na implacável combinação de adaptações que o tornaram sem dúvida alguma o maior desafio que um tiranossauro já enfrentou. Lembrando uma lição de que na natureza, a verdadeira força muitas vezes reside não no ataque, mas sim na capacidade de resistir a qualquer um. E aí, curtiu o vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. E se você tá gostando desse tipo de conteúdo, então clica no botão Seja Membro aqui embaixo. Assim você ajuda o canal a continuar existindo e ganha benefícios exclusivos. E o melhor, tudo isso por menos que o preço de um lanche. Bora fazer parte da comunidade. Espero vocês no próximo episódio, um abraço e até a próxima.